Amigos do Porta J, 124 horas. No dia 8 de julho de 1991, eu estive aqui nesse espaço, né? Nós estamos no restaurante de Djalma. Estou mostrando para vocês a imagem privilegiada que a gente tem do Rio, oferecida pelo restaurante. Estive aqui no dia 8 de julho de 1991 com a minha namorada, Márcia. Primeiro encontro nosso, a gente estava na festa de aniversário da cidade e depois veio para cá para tomar cervejinha, refrigerante, saborear os pratos deliciosos que o Djalma oferece. E 33 anos se passaram e sempre eu venho aqui com a minha namorada. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito especial que tem tudo a ver com a história do restaurante. Ela faz parte da história porque ela é da família Barros. E é com ela que a gente conversa a partir de agora. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a Dulcilene Barros. É um sobrenome que tem história porque ela faz parte da história do restaurante, porque ela é filha do nosso saudoso Djalma, que leva o nome aqui. Mas só que hoje a gente quer saber dela, né, da Dulcilene. Dulcilene, enquanto o Djalma e Dona Jesus estavam preparando os pratos deliciosos que ainda hoje faz parte da gastronomia de Floriano, o que você ficava fazendo quando era criança? Era brincando de comidinha ou o que era? Não, não era brincando de comidinha, Temício, porque eu nunca gostei, eu nunca fui chegada a fazer comida, a me envolver na cozinha. Eu sempre tive, assim, o meu maior objetivo, sempre tive o sonho de entender, de crescer, de estudar, de me formar. Então, eu pegava pequenas oportunidades que eu tinha, porque era muito árduo a vida do meu pai com a minha mãe. Então, a minha saída era estudar. Então, enquanto eles faziam comida, eu ficava ali, pegava um caderninho, ia rabiscar, ia estudar, porque eu tinha um sonho. Mesmo criança, eu tinha um sonho de chegar aonde eu cheguei hoje. E eu louvo a Deus porque eu realizei esse sonho. Já sonhava com sala de aula? Não sonhava com sala. O meu maior sonho, que eu tinha vontade, sempre tive vontade, era na área justamente de nutrição. Pronto. A nutrição. Que tem tudo a ver, né? Mas aí então, aí a sua infância, já que era o estudo, quais foram os colégios, como é que foi? Pois é, eu estudei, né? Eu estudei em escola, né? Estudei em escola pública, mas o meu pai, ele sempre dizia para nós, ele disse, olha, eu não posso dar bens materiais para você, não posso deixar, mas eu posso deixar um legado que é para a vida inteira, que é o saber, vocês vão morrer com ele. E ele sempre dizia, quer estudar, eu dou o caderno, eu dou o estudo. Agora, bens materiais eu não tenho condição. E isso eu achei assim maravilhoso, porque eu aproveitei. Eu estudei no melhor escola de Floriano, que na época era o Colégio Industrial, né, como uma pessoa humilde, que eu vim de uma família pobre mesmo. Eu sempre contava essa história para os meus alunos, que eu vim de uma infância de pobreza mesmo, que tinha dias que a gente tinha muito pouco o que comer, porque na outra, antes meu pai, ele não tinha o restaurante que ele tinha hoje, ele começou do zero. Então, eu acompanhei o do zero. Então, comecei a estudar no industrial, não deixei passar uma oportunidade, fui estudando, entendeu? Às vezes, até mesmo na adolescência, sabe que adolescente gosta de dar uma voltinha nas festas, tudo, mas eu era diferente, eu me sentia diferenciada dos adolescentes, das crianças. Eu gostava muito era de estudar, eu sempre ficava separada, porque, como eu lhe falei, eu tinha um objetivo, e esse objetivo era de estudar, de crescer, de no futuro ser alguma coisa, porque nós sabemos, Temício, que a única coisa que ninguém tira de você é o saber. Os bens materiais, eles se destroem, ele acaba, mas o saber não. E eu tinha esse objetivo e aproveitei cada mensalidade que meu pai pagava ali no Colégio Industrial São Francisco de Assis, que eu também quero agradecer, juntamente o Frei Antônio e Rubenita e todos os professores que me abraçaram ali, e ali eu pude explorar bastante os meus professores. Então eu saí de lá, quando eu saí do industrial para o ensino médio, eu saí com base,
porque eu não deixava passar nada em branco. A minha vida praticamente era estudar. Eu não tive uma infância de muita brincadeira, não. Eu gostava mesmo era de estudar. Olha, existe um ditado que os opostos se atraem. E está aqui a prova. Vou já dizer por quê. Antes de conhecer a Dulcilene, eu conheci o esposo dela, né, que é o Botinha, colega de trabalho na época, e eu e ele, de vez em quando, a gente saía para brincar. E ela, o contrário, né, sempre dedicada aos estudos. Eu sou um verdadeiro papagaio para falar, e a minha namorada que está aqui auxiliando a gente, silenciosa total. Como foi, então, esse encontro seu com o Botinha, como foi que começou? Porque eu e a Márcia foi aqui no Djalma, e você com o Botinha, com pensamentos assim diferentes. Ele gostava muito de curtir, e você mais voltado para o caderno. Olha, a minha história, a história de Josifran... Botinha é o Josifran. Josifran, né? Botinha, conhecido como Botinha. Foi o finado Cássio, irmão do doutor Francisco, que colocou esse apelido nele, o ciclista? Né? Foi o ciclista. Olha, ele que colocou, porque disse que ele jogava bola, né? Aí colocaram o nome dele de Botinha. Rapaz, o bom desse quadro é exatamente isso, que a gente tem a oportunidade de saber de coisas. O Cássio, está em saudosa memória, meu amigão, eu fiquei muito triste com a trágica morte dele, e eu não sabia que esse apelido era iniciativa dele. Siga. Pois é. Então, olha, quando eu conheci, Temístolo, né? Quando eu conheci Josifran, eu já era adolescente, né? Mas meu pai, ele não deixava muito sair. Inclusive, eu conheci ele numa festa lá no Premem, que a minha mãe deixou ir para essa festa, mas tinha hora de voltar. E era uma festa numa escola, né? Era uma festa na escola. Então, lá eu conheci ele. E aí eu comecei uma trajetória, né, de namoro com ele. Eu chego aqui nesse restaurante, eu lembro, é como se eu voltasse no passado, porque nós sabemos que não existe um futuro sem um passado. Então, a minha história do passado aqui com ele foi muito bonita. Teve alguns desencontros, porque na época ele bebia muito. E como todo pai preserva a sua filha, todo pai quer o melhor, que eu digo assim, o melhor, porque quem é que quer que a filha case com uma pessoa que bebe muito? Ele bebia muito. Mas, Temístolo, eu tenho uma coisa comigo, eu não sou fácil de desistir daquilo que eu quero. É a minha maior característica. Quando eu invisto em algo, eu invisto mesmo, eu não vou medir esforço. Então, meu pai sempre dizia que não queria tudo, você tem que continuar estudando, e meu pai tinha essa preocupação de que com esse namoro eu viesse a prejudicar meus estudos, mas nunca prejudicou. Por quê? Porque eu tinha objetivo, como lhe falei, né? Eu não desisto daquilo que eu quero, e o meu objetivo era chegar ao topo, chegar aonde eu queria chegar, que era uma formatura. E aí ele começou a implicar muito com ele, a gente vinha para cá, aí meu pai, assim, em memória, ele fez muitas coisas que entristeceu o meu coração, tudo, mas hoje eu entendo, hoje, depois de adulta, eu entendo das vezes que ele me fez chorar muito, mas ele me fez chorar mostrando para mim que só queria o meu bem, né? Então, por Josifran beber muito, Botinha beber muito, ele achava que aquilo ali era uma coisa sem futuro, mesmo Josifran sendo policial. Eu quero acreditar que a preocupação do Djalma quando ele fez chorar é porque para ele era melhor ele fazendo do que você chorando por outra pessoa. Com certeza. A proteção de pai, né? É verdade. Bom, ele disse para você, e creio que para todos os filhos, que não deixava bens materiais, deixava a educação. Mas ele deixou uma história, um legado, né? O restaurante de Djalma faz parte da história de Floriano, concorda? Concordo plenamente. Inclusive, né, hoje, né, nós estamos em festa, Floriano 127 anos, e dessa festa de Floriano está incluído o Djalma. Porque quando se fala em Cais do Porto, tem que se falar em Djalma, porque aqui começou uma história, aqui começou a minha história. Aqui começou a história de muita gente, tanto do lado do trabalho, como também do lado sentimental. E não foi diferente comigo no lado sentimental, não foi diferente com você. Então,
o Djalma faz parte da história de Floriano. Bom, nós estamos às vésperas de mais um aniversário, né? Como é que está a relação, digamos assim? A gente sabe que faz parte da história, mas o 8 de julho ainda movimenta muito aqui, que a gente fez até uma entrevista com o Devan, onde está passando por um processo de mudança administrativa, né? Qual a sua expectativa para esse 8 de julho, aniversário da cidade, considerando que aqui faz parte do calendário? Olha, Temístocles, eu acredito que vai continuar, porque o Djalma é uma referência de restaurante. E aquelas pessoas que sempre frequentou e frequenta aqui, eles aproveitam justamente o aniversário, as datas comemorativas para vir para o Djalma comer aquele pirão de mulher parida, que é uma tradição. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ali vendo minha mãe, meu pai trabalhando tudo, e às vezes não dava conta, porque o povo, eu quero aquele pirão de mulher parida, e aí era gente demais e continua do mesmo jeito. Por quê? Porque se criou uma raiz, e essa raiz ainda hoje está, e você sabe que a base é a raiz. Então, dessa raiz, cresceu essa árvore e floresceu, e o Djalma continua florescendo. E eu agradeço, né? Inclusive eu agradeço a todos, né, que sempre vêm no Djalma, porque é tradição e vai continuar a tradição. O meu irmão, por motivo superior, assim, de cansaço tudo, mas já colocou o meu sobrinho, né, e eu abracei, como proprietária também do restaurante, eu abracei. Por quê? Porque eu tenho a minha vida, né, a minha vida profissional. Eu sou professora, sou formada em biologia, sou bióloga, sou formada em inglês pela Federal, então eu tenho uma vida a seguir, eu não posso parar para cuidar do restaurante de Djalma. Então, eu me entristeci muito quando ele disse que ia se afastar, mas Deus, ele providenciou, porque as coisas de Deus é assim, quando Deus quer, Deus não deixa parar. Então, meu sobrinho está aí assumindo o restaurante, eu estou muito feliz, e continua, né? As pessoas continuam frequentando. Eu acredito que no aniversário da cidade não vai ser diferente, porque quando eles terminam o aniversário, vamos comer, então vamos lá para o Djalma, comer aquele peixe escabeche e o famoso pirão de mulher parida, que é justamente o de origem, onde começou lá desde o início da minha história. O restaurante de Djalma é um restaurante em família, né? Um restaurante da família. E como é que você, como integrante dessa família, como é que você se sente quando você imagina o seguinte: pessoas que vinham aqui namorando, depois vieram com os filhos, e agora os filhos vêm com os netos de quem começou por aqui. Como é que você se sente? Eu me sinto assim muito feliz, eu me sinto assim, é muito emocionante, porque quando você está falando aí, eu estou fazendo aqui no meu pensamento, lembrando, meu Deus, como esse restaurante, o Djalma, uniu muita gente, como o restaurante, o Djalma, é bênção para a vida de muita gente, porque hoje nós sabemos que quantas pessoas têm oportunidade, entendeu, de prosseguir e fecha, e aqui não. Hoje, quando eu chego no restaurante, que eu, dentro dessas portas, que eu vejo alguém dizer, Dulcilene, quanta saudade, pessoas que eu conheci na minha infância. Então, isso para mim é gratificante e emocionante. Eu queria muito, eu tenho certeza, aonde meu pai estiver, eu tenho certeza que ele tem orgulho dos filhos que ele deixou aqui, dando continuidade, porque eu tenho certeza, se hoje ele fosse vivo, eu tenho certeza que esse restaurante ainda estava do mesmo jeito, porque isso daqui são raízes que crescem a cada dia. Então eu me sinto realizada e feliz quando eu entro aqui. Quando eu coloco meu pé aqui no restaurante, eu começo a ver a minha história. Uma história de muita luta, porque foi muita luta, Temístocles, muita luta, mas também uma história de vitória. De vitória, e vitória não só para mim, mas como as pessoas que frequentam. Porque criaram raízes aqui. Eu tenho certeza que muitos hoje, que moram em São Paulo, Brasília, quando ele entra a esse restaurante, eu tenho certeza que ele volta ao passado e começa a sentir aquela alegria. E é muito bom a gente, às vezes,
viajar no pensamento. Isso purifica até a nossa alma e nos faz ver o quanto nós somos importantes nesse legado que a gente traz, nessa história. Bom, a gente fala muito no Djalma, porque o nome do restaurante, né? É o Djalma Saudoso, que leva o nome do restaurante. Mas tem também uma pessoa muito importante nessa história, que a gente vai falar dela também. Como é que tá minha amiga Dona Jesus? Rapaz? Minha mãe. Minha mãe... Uma pessoa maravilhosa. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela se juntou com o meu pai, né? Casaram, construíram família. E eu digo que a base é o homem, a base da casa é o homem. Mas a minha mãe contribuiu muito para isso. E hoje, Temístocles, eu louvo a Deus. Porque eu sempre digo que eu louvo a Deus porque a formação do meu caráter, a minha mãe faz parte disso. Hoje, o caráter que eu tenho, a minha personalidade forte, eu agradeço muito os ensinamentos da minha mãe, que ainda hoje ensina. E o meu pai se foi, mas ele deixou um legado tão lindo que aquilo ali entrou dentro de mim que não sai. É a honestidade. É você viver honesto, é você fazer as coisas corretas, tudo dentro da lei. São quantos irmãos, total? Nós somos 5. 5 irmãos. 5 irmãos. E o interessante, assim, fez um leque, né? Um militar, professora e assim por diante. Né? Nós temos um militar, que é o mais velho, Djalma Filho. Nós temos a Albertina, que é assistente social. Nós temos a Denise, enfermeira. Nós temos o Devan, que justamente como ele não teve uma formação, ele ficou cuidando do restaurante, porque ele tinha vocação para isso. E eu, professora. Então, é uma família, nós somos muito unidos. Nós somos tão unidos, Temístocles, que quando ele falou que já estava sentindo cansado, que queria deixar o restaurante, todos nós, os irmãos, se levantaram e logo a gente encontrou uma solução. Porque aqui não pode. Aqui vai passar de neto para bisneto, que nós queremos deixar essa história aqui prolongar por muitos e muitos anos. E eu quero, né, agradecer realmente de coração a minha mãe, porque a formação do meu caráter foi a minha mãe. Pense numa mulher de fibra, numa mulher de estrutura. Minha mãe acordava, era 3, 4 horas da manhã para fazer comida, já para pegar o pessoal das embarcações que vinha, ela não deixava. O pessoal chegava para tomar o cafezinho, já estava ali. Então, minha mãe, ela só somou, ela só fez, só deixou e continua, porque minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Falar em fibra, antes de encerrar, outro dia, não estava com muito tempo, eu encontrei com a Dulcilene, aqui na Armazém Paraíba, e tinha acontecido um episódio numa unidade de saúde aqui, que ela não ficou satisfeita, né? Houve um problemazinho. Olha, é uma menina doce, mas quando se zanga, zangadinha, né? Eita, eu sou um tipo de pessoa que eu ensino muito as pessoas. Primeiro, as pessoas, elas te tratam da maneira que você permite ser tratada. Nós temos que ter o respeito pelas pessoas, mas também temos que as pessoas nos respeitem. Exigir. Então, a partir do momento que eu não tenho o meu valor, eu não reconheço o meu valor, eu jamais vou ter superação na minha vida. Porque hoje eu passei por momentos cruciais na minha vida. Eu tive início de depressão, talvez você não saiba, mas eu tive por alguns problemas. De criança eu tive início de depressão. E hoje eu sou superação. Hoje eu creio que Deus me mandou para o mundo trazendo um manto de justiça. Eu sou muito justa. Quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu batalho pela justiça. Eu sou uma pessoa que eu abraço todo mundo. Eu não faço exceção de pessoas. Eu sempre estou procurando ajudar aquelas pessoas que ficam na ponta, aquelas pessoas que são menos favorecidas. Então, essa é a Dulcilene, de caráter, de personalidade forte, mas como você disse, quando se zanga, gosto de tomar a dor das pessoas, entendeu? E eu quero continuar sendo assim, porque tem pessoas que precisam muito, né? Então, quando Deus permitiu,
de eu ter essa depressão, né, que eu tentei, eu não sei se você sabe, hoje eu estou falando em rede nacional, eu tentei o suicídio, né, eu me sentia assim, excluída de algumas coisas. Então, eu tentei. Então, quando Deus colocou uma pessoa na minha vida, que é a pastora... Você chegou a tentar ou só pensar? Eu tentei. Só que quando eu fui, a pessoa lá não me vendeu. Disse que não me vendia e o dono não estava lá. Certo, o dono não estava lá. Então, eu tentei isso daí. E hoje, entendeu? Então, hoje eu entendo, porque Deus tem seus propósitos. Hoje eu entendo por que eu cheguei no fundo do poço. Por que eu cheguei? Porque Deus queria me usar nessa terra para abraçar aquelas pessoas que hoje estão passando por um momento difícil. E eu quero dizer, eu não posso terminar essa entrevista sem dizer que a solução de tudo é Jesus. Eu encontrei Jesus, o refúgio. Eu encontrei em Jesus tudo aquilo que eu precisava para sobreviver. E hoje eu sempre digo que eu tenho um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. E Deus sempre está me usando para as pessoas. Quantas pessoas depressivas não me procuram e eu tenho aquele carinho de ajudar pessoas. Nada melhor e mais significativo do que a própria experiência, né? Você não fala por teoria, você fala por vivência, né? Sim. Olha, você que está neste momento nos assistindo, está triste, acha que está no beco sem saída, acha que está no fundo do poço, assiste várias vezes essa entrevista, ou pelo menos esse trecho que ela acabou de dizer, que com certeza vai servir para você. Você falou da Dulcilene forte, firme, de fibra, herdou da mãe e do pai, e é dessa Dulcilene que eu gosto, viu? Pois é, muito obrigado, eu agradeço. Menina, pelo amor de Deus. Eu agradeço mesmo. Eu tenho certeza, Temis, com isso, que esse final foi de Deus. Eu senti te dizer isso. Porque hoje tem pessoas que estão no fundo do poço, eles não têm saída, acham que não tem saída, e tem. Porque eu tive saída. Então, se Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalha na vida de qualquer pessoa. É só a pessoa dar lugar para o Senhor. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho um problema? Tenho. Às vezes, tem momentos que eu chuto o pé da barraca mesmo, dá vontade de sumir, mas ao mesmo tempo eu vejo que aquilo ali, aquele sofrimento, aquelas tribulações, é para minha edificação. É para mostrar, entendeu? Até onde a minha fé vai com Deus, né? Até onde eu vou seguir aquela fé. Então eu digo para você que está me assistindo, não desista. Todo mundo pode desistir de você, mas você não pode desistir de você. O mundo todinho pode dizer que não te ama, que desiste, mas não desiste, porque você tem um Deus que ama você tudo. A maior prova ele deu foi naquela cruz do Calvário. E hoje eu sou uma Dulcilene de superação. Tive uma rejeição muito grande, mas hoje eu superei tudo. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida e eu estou aqui. Se você precisar de conversar, eu tenho uma história. Não vi ao povo contar a história, não. Essa história é minha. História de superação que eu tenho superado. Hoje eu me sinto realizada. Hoje eu me sinto feliz. Maravilha. Entendeu? Eu tenho problema, mas eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Você se torna maior do que os problemas. Por que eu sou feliz? Porque sonho eu estar viva e ter saúde, né? Eu sou feliz. E as pessoas que me abraçam, eu vou abraçar. E aquelas que não me abraçam, elas continuam no cantinho dela, porque afinal de contas, para mim prosseguir, crescer, eu vou precisar muito de Jesus. E esse eu tenho na minha vida. Muito bem. O bom desse quadro é porque a gente pensa que conhece as pessoas. E na realidade, esse quadro dá a oportunidade de você saber de coisas. Por exemplo, eu não sabia dessa parte da vida da Dulcilene, que a gente já se conhece de um bom tempo. Eu espero que, da maneira que eu cresci desse bate-papo, você também tenha crescido, porque foi edificante, foi uma história de superação e só de muita gratidão a Deus e a você pela sua história e pelo seu tempo, tá bom? E muito obrigada, eu que agradeço. Você achou de gente, viu? Obrigada. E a vocês que nos acompanham, como eu sempre digo, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Portal JC, 24 horas com você.